Eu quero te convidar agora a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6. Quero trabalhar com os irmãos minha segunda mensagem sobre esse tema tão importante. Deus menino, o menino rei. Isaías 9, 6. Indiferente da sua versão, se ela é revista e atualizada, revista e corrigida, tradução brasileira, se ela é NVI, King James, eu quero ler principalmente a versão na tradução brasileira, e depois eu estarei lendo a revista e atualizada. Diz assim a palavra de Deus: porque a nós nos é nascido um menino, e a nós nos é dado um filho, o governo está sobre os seus ombros, e ele tem por nome Maravilhoso, Conselheiro, Poderoso Deus, Eterno Pai e Príncipe da Paz. E agora na versão revista e atualizada: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Na minha primeira mensagem, eu falei sobre o versículo 1 até o versículo de número 7. Comentei com os irmãos sobre as obras maravilhosas desse menino que nasce, desse menino que marca a história, desse menino que de fato é um menino todo-poderoso, é um menino rei, é um menino príncipe, é um menino salvador, é um menino especial. Como diz o Evangelho de Lucas no capítulo 1, ele é o Filho do Altíssimo, ele reina para todo sempre. Essa é uma profecia do profeta Isaías, se referindo a Jesus Cristo e ao nascimento dele, que seria um marco, um divisor para toda a humanidade. E na minha primeira mensagem eu destaquei esse texto, retratando principalmente que ele pega aflitos, que muitas vezes está na obscuridade, pessoas que são desprezíveis ou que foram desprezadas, mas ele pega esses e faz com que um caminho glorioso venha de realmente nascer, uma nova história venha de ser escrita, porque esse menino faz com que aqueles que andam nas trevas vejam nele a grande luz. Aqueles que viviam na região da sombra e da morte, faz com que aqueles que olhem para esse menino resplandeçam-lhe a luz, e essa luz os ilumina e faz com que todo o cetro do opressor seja destruído. E agora esse povo que outrora foi saqueado, foi desprezado, na lembrança daqueles que viveram um dia no passado, como foi outrora com o povo de Deus, que era saqueado, que era roubado, que era muitas vezes humilhados, que eles eram muitas vezes pisoteados, como aconteceu nos dias de Juízes. Agora, quem olhasse para esse menino, quem esperasse por esse menino, como fez Israel, clamando por Deus, quando os midianitas os oprimiam, esse menino daria a ele, a esse povo saqueado, a esse povo que vivia debaixo de um opressor, faria com que esse povo agora se alegrasse. Por quê?
Porque o próprio Senhor trabalharia em função do seu povo e faria com que toda arma de guerra e toda roupa suja de guerra fosse transformada em pasto e queimada pelo fogo, e o povo de Deus agora, vencendo as batalhas, teriam que as recompensas, os despojos e a alegria. Por quê? Porque o Senhor estaria fazendo maravilhas. Por quê? Porque esse menino não era um menino qualquer, esse menino não era uma pessoa qualquer, mas era o próprio Deus que viria, nasceria, cresceria, habitaria entre nós, morreria na cruz, ressuscitaria e ascenderia aos céus, e Ele está assentado à direita do Todo-Poderoso. Esse menino, o governo de todas as coisas estão nos ombros dele, e foi isso que nós trabalhamos na primeira mensagem, mostrando uma síntese desse texto. Mas agora na minha segunda mensagem eu quero tentar passar algo que Deus pôs muito no meu coração. Porque muitas vezes, irmãos, nós sabemos quem é Jesus. Nós lemos na Bíblia as suas histórias. Mas nós talvez não nos apercebamos de tudo aquilo que Ele é. E eu tenho certeza que Deus vai te ensinar algumas coisas hoje. E se Deus assim me permitir te fazer compreender o que eu quero transmitir para os irmãos, eu tenho certeza que vocês vão ter uma nova perspectiva de quem é esse menino que nasce, de quem é esse menino que cresce, que vence por nós. Nós sabemos, o nome dele é Jesus, ele é Jesus, mas o que Jesus é para nós? O que Jesus é para o irmão? O que Jesus é para a irmã? O que Jesus tem a ver com o nosso dia a dia? Muitas vezes, irmãos, nós, por falta de conhecermos ou por falta de nos apropriarmos das promessas de Deus, ou conhecermos de fato a pessoa de Deus, perdemos muitas coisas de Deus para a nossa vida. Esses dias atrás, eu andei aconselhando o irmão aqui na nossa igreja, que um dia ele tinha entregado a sua vida a Jesus. Então, era notório que Jesus para ele era o Salvador. Mas, até aquele momento, ele não tinha entendido, ou pelo menos concedido o espaço dentro do seu coração, de que Jesus era muito mais do que o Salvador. O que é o Salvador? É aquele que nos salva. Nos salva do quê? Aí nós pensamos, nos salva das nossas dificuldades, nos salva muitas vezes das nossas limitações, nos salva do inimigo. Mas será que, ao conhecer Jesus como Salvador, eu estou compreendendo o que Deus está revelando para nós na pessoa do Jesus Salvador? Quando nós lemos as Escrituras, compreendemos que Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Então é uma salvação espiritual, ela é muito maior do que essa salvação rotineira que acontece no nosso dia a dia, que também é real. Ele veio salvar a nossa alma, veio nos resgatar do mundo das trevas e nos colocar agora no reino da luz, nos tira do lamaçal do pecado e firma os nossos pés sobre uma rocha, a rocha que é Ele mesmo. Ou seja, Ele nos muda de natureza, muda de localidade, muda a nossa vida, a nossa alma, todo o nosso ser. Então muitas vezes uma pessoa aceita Jesus como Salvador, mas não entendeu ainda o que é Salvador. E aí eu, ao aconselhar esse irmão, eu falei assim, ele me dizia, mas pastor, minha vida está toda enrolada, eu estou todo perdido. E aí eu disse para ele, olha filho, o que você precisa é aceitar Jesus como Senhor. Sim, você aceitou como Salvador, mas dentro do meu coração eu fiz a leitura, ele não entendeu de tudo que representa o Salvador, e muito menos do que representa o Senhor. E ali eu fiz uma ilustração
do que é ter Jesus como Senhor. E disse assim: imagine que você está dirigindo o seu carro, você tem o seu carro, então você diz: Jesus, entre no carro da minha vida. Mas é o seguinte, Jesus, não me incomode muito não, fique no porta-mala. E de repente a gente está dirigindo o carro da nossa vida, e aí Jesus grita lá do porta-mala, porque Ele é educado, irmãos, lembre-se disso. O teu Deus, o meu Deus é educado, amém? Ele entra quando nós o convidamos, Ele se deixa achar quando nós o buscamos. Ele não é agressivo, Ele não é hostil, Ele é amável, Ele é educado, Ele é solícito, mas Deus tem isso para conosco, de esperar de nós uma atitude, porque saiba você, Jesus está o tempo todo atrás de você e de mim. Ele deseja revelar dele para mim e para você o tempo todo, a vida toda, enquanto nós vivemos aqui. E aí eu disse para esse irmão: ei, Jesus grita lá do fundo: filho, vire o seu carro à direita. Aí a gente: Jesus, eu conheço nessa estrada, eu sei. Em outras palavras, valeu mestre. E a gente continua e de repente a gente cai numa pirambeira, e aí é como se a gente falasse: ah, Jesus, me ajuda, né? Ele vem e nos ajuda. E aí a gente progredindo em conhecê-lo como Senhor, a gente diz: Jesus, tudo bem, vai, sai do porta-mala, fica aqui no banco de trás. Mas filho, eu gostaria de sentar no banco do motorista e conduzir esse carro da sua vida. Mas a gente diz: Jesus, deixa assim. E aí deixamos Jesus no banco de trás. Ou seja, já melhorou, não melhorou? Saiu do porta-malas e já está onde? Já está no banco de trás. Já deixamos Jesus numa situação mais favorável. E aí Jesus começa a opinar, a gente diz: Jesus, por favor, Jesus, eu sei onde eu estou indo. E de repente a gente dá com os burros na água mais uma vez. E aí a gente fala: tá bom, Jesus, então senta no banco do passageiro. E ali no banco dos passageiros a mesma coisa acontece. E aí a gente entende, o que Ele está querendo de nós é o quê? Ele está querendo de nós que a gente entregue a chave e diga: Jesus, conduza a nossa vida. Quando a gente faz isso e fala: Jesus, conduza a minha vida, ou seja, o carro que sou eu, faz de mim o que o Senhor tem para mim, como o Senhor deseja. Se o Senhor mandar ir reto, eu vou reto, mandar virar à direita, eu viro à direita, à esquerda, eu viro à esquerda, brecar, eu breco, porque o Senhor está no controle. Em outras palavras, Tu és o Rei da minha vida, o Senhor, o Kyrios, ou seja, o soberano. Tu és o Jeová ou Yahvé, Tu és o Eu Sou que comanda a minha vida. E aí quando alguém entende que Jesus é Senhor e Salvador, Senhor como eu sou o Todo-Poderoso, e o Salvador que me salva do pecado, que nos salva de nós mesmos, aleluia, surge um cristão pleno e abundante para a glória de Deus, amém, queridos? Notem, o conhecimento é libertador. Talvez você já ouviu tantas vezes que Jesus é Senhor e Salvador, mas hoje você compreendeu o que é ser Senhor, nessa simples ilustração. E nessa introdução eu quero te dizer algo tremendo da parte de Deus. Um dos nomes de Jesus não é apenas Jesus ou Josué ou o significado Salvador, mas o profeta Isaías está dizendo que o nome dele é maravilhoso. Vou repetir, eu acho que vocês não entenderam, eu não vi muitos irmãos glorificar. O profeta está dizendo que o nome dele, isso daqui, irmãos, não é simplesmente um adjetivo, é mais do que um substantivo, ou talvez muito mais do que um superlativo. Isso daqui, o profeta está dizendo: olha, esse menino, que seria um menino rei, um menino Deus, que mudaria a história do universo, que o governo de tudo e de todas as coisas na terra, debaixo da terra, nos planetas, no cosmos, no mundo espiritual, todo o governo estaria nos ombros dele, e o nome dele seria maravilhoso. Eu acho que vocês estão compreendendo. Agora eu quero falar um pouquinho mais sobre isso.
E eu queria que, se de tudo que eu falar nessa noite aqui, vocês esquecerem de grande parte, mas vocês jamais se esquecessem e chegassem lá no céu, e quando o vissem, ao invés de falar Jesus, que não estaria errado, vocês o chamassem de maravilhoso. Por quê? Porque essa é a prova de que um dia na terra vocês aprenderam que o nome dele era maravilhoso. Eu estarei por mais do que por satisfeito de que vocês compreenderam uma lição das Escrituras, como eu. Irmãos, ao meditar nisso, ao meditar durante essas semanas e praticamente meses, eu fico com o meu coração explodindo, porque quando eu penso, quem é meu Jesus? Eu chego à seguinte conclusão: Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso, Ele é simplesmente maravilhoso. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Você não está servindo a um ídolo, você não está servindo a um sub-popstar, você não está servindo a um milionário, você não está servindo a uma religião apenas. Você entregou a sua alma, o seu espírito, o seu corpo, a sua família, tudo que você tem é a alguém que é simplesmente maravilhoso. Aleluia! E hoje eu não orei, você pode ver, eu sempre leio o texto e oro. Sabe por que eu não orei? Porque na minha oração inicial eu quero orar com vocês agora. E eu queria te ensinar algo que eu tenho procurado fazer, que ao invés de chegar e falar meu Jesus, eu digo meu maravilhoso, é o nome dele. O profeta está dizendo aqui, olha, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso. Queria te ensinar essa oração hoje, sabe, de você olhar para ele e dizer maravilhoso, por favor, maravilhoso, eu te chamo aqui nessa noite, nessa comunidade, na Igreja Batista Missionária, maravilhoso, venha na minha casa, maravilhoso, me ajuda a compreender essas coisas. Sabe por quê? Porque você não estará dizendo nenhuma heresia, você estará aprendendo apenas mais um dos atributos daquele que reina para todos sempre. Aleluia. Te convido a orar. Ore você, fale com o seu maravilhoso, o nosso maravilhoso. Aleluias, aleluias. Deus bendito, nessa noite eu quero te agradecer, porque um dos teus nomes é maravilhoso. E ó maravilhoso, eu te peço, revela, ilumina essa verdade nos nossos corações, muito mais do que podemos esperar, expressar, entender. Mas eu quero nessa noite te pedir, fala nos nossos corações, ilumina essa verdade por meio do teu Santo Espírito, para que possamos nos apropriar dessa promessa e assim te enxergar e saber o que realmente tu és e faz por nós. Ó Deus maravilhoso, ó Senhor e Salvador maravilhoso, ó maravilhoso Jesus, ó Jesus maravilhoso, eu te peço, abençoa a tua igreja, abençoa a minha vida e fala conosco. É assim que eu oro, suplicando a ti, ó Eterno, no nome do maravilhoso. Amém. Você pode aplaudir a Ele que é maravilhoso? Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Sabe aquele hino, queridos? Maravilhoso é estar em tua presença. Vamos lá. Maravilhoso é poder te adorar.
Maravilhoso é. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Esse hino, quando cantamos, ele expressa para nós algo realmente verdadeiro. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso, é simplesmente maravilhoso. Mas eu queria dar um passo além dessa experiência com os irmãos. Sabe por quê? Ao refletir sobre o nome de Jesus, que é maravilhoso, ou antes de Jesus ser aguardado ou ter sido profetizado pelo anjo a Maria que o nome seria Jesus, antes Isaías disse que o nome seria maravilhoso. Então, em tese, o nome mais velho de Jesus revelado, era maravilhoso. Isaías disse isso. Outro nome de Jesus, profetizado também por Isaías, era Emanuel. Outro nome profetizado por Isaías era o servo sofredor, ou o meu servo. Então, quando eu falar maravilhoso, não se estranhe não, eu estou falando a linguagem do profeta Isaías, porque lá na frente veio o anjo e disse para Maria, olha, o nome dele será Jesus. Então, falando do maravilhoso, desse ser maravilhoso, e algo que eu, refletindo sobre isso, eu cheguei a me fazer algumas perguntas. O que é maravilhoso para mim? Agora vamos pensar nessa palavra em si, nessa qualidade, nesse adjetivo. O que é maravilhoso para você, irmão? O que é algo maravilhoso? O que é algo maravilhoso além de Jesus na nossa vida, na nossa experiência? Quando a gente fala, isso é maravilhoso, geralmente nós estamos dizendo que aquilo é extraordinário, não é isso? Isso é extraordinário. Eu não tenho uma palavra para expressar esse prodígio, essa coisa difícil de se compreender e tão bela e linda, porque nota, olha que coisa fantástica, maravilhoso só se combina com algo bom, assim como o santo. Olha que interessante, olha que esquisito, Hitler foi maravilhosamente perverso, combina? Não, porque algo ruim a gente não chama de maravilhoso. Algo ruim, o que nós chamamos? Nós falamos, isso é peçonhento, isso é horripilante, isso é terrível. Então combinaria, por exemplo, dizer assim, Hitler foi terrivelmente cruel. E de fato foi. Isso é um fato real. Mas maravilhoso é uma qualidade apenas de coisas boas, de coisas excepcionais. Algo ruim pode ser terrível, pavoroso, assustador, horripilante, medonho, etc. É algo ruim. Quando estamos trabalhando nesse senso de grandeza negativo, mas nesse senso de grandeza positivo é maravilhoso. Mas eu notei uma coisa, queridos, que a gente atribui que aquilo é maravilhoso a partir de uma experiência pessoal que tivemos. Por exemplo, quem aqui já foi curado por Deus em algum momento da sua vida? Quando você foi curado, qual foi a sua experiência, irmão, irmã? Extraordinário, não foi? Mas até a cura não chegar em você, você estava com dor, estava com aflição, parecia que Deus estava surdo, parecia que Deus estava calado, mudo. Não é assim? E a nossa circunstância terrena e finita não nos faz perceber algo maravilhoso quando a gente está na provação. Quando a gente está na provação, parece que tudo é terrível. Então essa experiência de algo maravilhoso tem a ver sim, como o hino que cantamos. Maravilhoso é
estar em tua presença. Ou seja, quando você está desfrutando disso é maravilhoso. Os seus sentimentos estão aflorados, isso é maravilhoso. Mas nessa noite eu queria te dar uma lição um pouquinho além disso. Porque eu aprendi fazendo essa lição de casa, olhando para Jesus, que maravilhoso não é apenas um estado de contentamento nosso ou de alguém. Maravilhoso é muito mais do que uma situação experimental. Maravilhoso é a condição de ser, de existir de alguém e de alguma coisa especial e incomparável. O maravilhoso da Bíblia é um ser, é uma existência, que mesmo que você ou eu não estejamos desfrutando, Ele foi, será e sempre será maravilhoso, simplesmente assim. Estão conseguindo compreender onde eu quero chegar? Porque muitas vezes essa dimensão experimental, no caso aqui, maravilhoso é o nome do Deus menino, que foi revelado pelo profeta. Maravilhoso é o estado de existência de Deus, como quando Ele veio como uma criança. Maravilhosa foi a encarnação dele, maravilhosa foi a morte dele, maravilhosa foi a ressurreição dele, maravilhoso é o estado glorificado dele, ou seja, maravilhoso é o ser dele, muito mais do que a minha e a sua experiência. Ou seja, eu estou querendo aqui deslocar, ou pelo menos dividir duas coisas: experimentá-lo, sim, ver as suas respostas, sim, ter uma coisa experimental, ou seja, uma situação onde é um momento de contentamento, isso é maravilhoso, sim, mas ser maravilhoso, o que o texto está querendo nos ensinar, é muito mais do que isso. É o ser do seu Jesus, do meu Jesus, de como Ele se encontra, de quando você ora, de quando ele é clamado, ou mesmo quando você está dormindo, ou quando você estiver no leito de enfermidade, ou quando você partir, Ele sempre foi e o será para sempre maravilhoso. Oh, irmão, como muda a nossa perspectiva dele, como nosso coração fica inflamado. Temos um Jesus maravilhoso, o tempo todo maravilhoso, e o adoraremos nessa maravilha que Ele é para sempre. Oh, irmãos, isso gera em nós algumas coisas diferentes na nossa vida, gera em nós coisas assim muito mais significativas. A gente começa a incluir ó maravilhoso na oração, nas nossas leituras bíblicas, ou quem sabe nos nossos evangelismos. Olha, eu quero te contar um texto do maravilhoso. Como? Eu quero te falar de uma pessoa maravilhosa que tem o nome de maravilhoso. Porque um dia o maravilhoso viu as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximou dos seus discípulos, e o maravilhoso começou a dizer. Muda, irmãos. Jesus passa de ser uma pessoa e se torna um ser maravilhoso. Isso é uma iluminação poderosa na nossa existência. Isso é um atributo divino dele. O apóstolo João disse assim, olha só que interessante. O apóstolo João disse assim, que Deus é amor. Mas o profeta Isaías está dizendo aqui que Jesus Cristo, que é Deus, é maravilhoso. Então a gente pode dizer e aprender também que Deus, em Jesus, Deus é maravilhoso. É maravilhoso. Eu quero nessa noite poder falar sobre esses dois pontos principais: maravilhoso como estado de contentamento e maravilhoso como ser, como existir de alguém, como existir de alguém. No original, queridos, olha só que interessante, essa expressão maravilhoso, e não só essa expressão maravilhoso, mas quando vem, e o seu nome será,
No original está dizendo assim, o seu nome, ou seja, a sua reputação, a sua fama, o seu memorial será, e o será está assim como gritar, proclamar, levar em voz alta. Olha que interessante. Quando você vai para o original e vê essa descrição, Strong, que eu gosto muito de acompanhar, ele é um linguista, e ele diz isso. Será, não é simplesmente será de uma forma assim que nós devemos dizer, meu pai será, o meu filho será o médico. É um será de proclamar, de dizer em voz alta, de chamar, de nomear, de colocar o nome, ou seja, de ser proclamado ou lido em voz alta. O que Deus espera de nós? Que nós possamos dar a esse nome, que é um nome que tem reputação, que tem fama, que tem glória, e dizer em voz alta, expressar em voz alta, como que numa voz convocando as pessoas, dizer, olha, Ele é maravilhoso, Ele é prodigioso, Ele é extraordinário, Ele faz maravilhas, referindo-se aos seus divinos juízos e os seus atos de redenção. Ele é alguém especial. Você crê, não num Deus morto, mas num Deus maravilhoso. Você entregou a sua vida a um Jesus maravilhoso. Na profecia vemos que esse nome é mais do que uma afirmação. Aliás, vemos que esse nome é uma afirmação. Afirmação de um nome que foi, é e será para sempre. Como eu falei há pouco, Deus é amor, mas Deus menino também é maravilhoso. Ele não é somente maravilhoso porque notamos os seus atos maravilhosos em nossa vida. Ele é maravilhoso porque a essência do ser dele é ser, existir, e tudo o que fizer é um ato maravilhoso. E em cima disso, olha só que interessante, eu pensava e eu refletia sobre, por exemplo, como que um inimigo trata muitas vezes um outro inimigo. Eu não sei se você gosta desses assuntos de guerra, de liderança, mas é um assunto que me chama muita atenção. E uma das coisas que me chama muita atenção quando a gente fala sobre essa questão de liderança, irmãos, até mesmo de oposição entre inimigos, olha só que interessante. Mesmo que um grande inimigo, pense você num reino, em um outro reino, ambos estão em luta, ambos querem dominar o território do outro. Eu não sei se você sabe, há códigos de guerra para uma luta, há códigos de guerra, ou seja, uma luta não é um ato apenas insano de um grupo que vai lá, invade e destrói, é o domínio do mais forte contra o mais fraco, há um código de guerra. E eu não sei se você sabia, mas até entre o inimigo, ou um inimigo do outro, ele não subestima aquele comandante, aquele general ou aquele rei. Ele pode até não gostar, ele pode até ridicularizar, porque ele é o seu oponente, mas ele não subestima, Por exemplo, Alexandre o Grande, quando estava para dominar e conquistar os medo-persas, os medo-persas, sabendo do seu poderio, porque afinal de contas, vinham dominando sobre todo o Oriente, quando ouviu-se o rumor de que Alexandre vinha sobre eles, é óbvio que Alexandre, naquele episódio, não tinha tanto prestígio, mas os reis medo-persas o trataram com um certo devido respeito, porque é alguém que está vindo contra nós, mas faltou um pouco mais de zelo, porque não imaginavam que aquele reininho, ou aquele general, Alexandre, pudesse subjugar um reino tão poderoso quanto era o reino dos medos e dos persas. Só lembrando vocês, que a Babilônia foi conquistada, que era um grande império mundial, pelos medo-persas. E os medo-persas expandiram o seu reino sobre todos os reinos que Babilônia dominava. Ou seja, eles estavam muito bens, estavam dominando, e todos os outros inimigos que tentavam vir contra eles eram praticamente dizimados. Mas há sempre um respeito.
Por quê? Porque entre inimigos inteligentes, eles sabem que o outro pode ser, talvez, alguém que possa causar-lhes uma terrível vitória sobre o principal que domina. Por que eu estou falando isso? Eu ouso dizer, querido, que se nós pudéssemos, é claro que não o faríamos, mas até na perspectiva do inimigo de Deus, quando um fala para o outro sobre Deus, ou seja, Satanás com os demônios, eu quero acreditar, isso é uma ideia minha, isso não está na Bíblia, mas eles tratam a Deus, mesmo Deus sendo o inimigo deles, como o soberano, como o eterno e como o maravilhoso. Porque entre pessoas que lutam contra, elas não desprezam. E eu quero acreditar que se o inimigo, que a Bíblia vai dizer lá em Tiago, que crê em Deus e treme, e o inimigo que um dia confessará e dobrará os joelhos e dirá com a boca dele, com a língua dele, que Jesus Cristo é o Senhor, em outras palavras, quando ele lembra do eterno, ele lembra que esse eterno que eu e você servimos é maravilhoso e simplesmente se cala. Talvez com dentes rangendos, mas ele confessa, ele é maravilhoso. Se pudéssemos perguntar a ele, ele diria, mas eu não o sirvo, eu não adoro, mas eu reconheço que ele é maravilhoso. Estou falando isso para te dilatar a compreensão dessa verdade, de que ele é simplesmente maravilhoso. Deus menino, ele é tão maravilhoso, Jesus ele é tão maravilhoso, que até quando tudo dá errado, ele ainda continua sendo maravilhoso. Posso ouvir um glória a Deus? Olha, aqui eu estou sendo bem, nessa minha afirmação, eu estou colocando você e a mim em xeque-mate. Presta atenção, o nosso Jesus, o nosso Salvador maravilhoso, o nosso maravilhoso Salvador, ele é tão maravilhoso e maravilhosamente maravilhoso, até mesmo quando tudo dá errado. Concorda comigo, irmãos? É óbvio que admitir isso não é suprimir os nossos sentimentos. Deu tudo errado, perdemos quem amamos, ele continua sendo maravilhoso, mas podemos chorar aos seus pés, amém? Mas o que eu quero te dizer é isso, não simplesmente acredite que ele deixa de ser maravilhoso, porque o seu momento deixou de ser maravilhoso. O seu momento pode ser horroroso, traumático, repleto de dor, de feridas, de traições, e ele mesmo assim continua sendo maravilhoso. Sabe por que eu afirmo isso? Porque ele vê a nossa vida no futuro e não no presente. E quando eu aceito que ele é maravilhoso, mesmo na minha dor, eu descanso nele e exercito uma fé pura nele. Por quê? Porque quando eu acredito que o meu Deus é maravilhoso, ou o meu maravilhoso Deus, ele continua sendo maravilhoso em qualquer momento, mesmo que esteja tudo dando errado, eu aceito as obras do que ele faz e digo, ó maravilhoso, as tuas obras são obras incompreensíveis, mas tu és maravilhoso e tudo o que o Senhor faz ainda é maravilhas. Amém, irmãos? Estou falando isso porque isso é de fato fé, é descansar nele, é aceitar a soberania dele, é saber que o governo que está nos ombros dele não teve fim, mesmo que a nossa história tenha fim, ele continua sendo maravilhoso e agindo maravilhosamente sobre todo filho de Deus, sobre toda filha de Deus. Um grande exemplo disso é a cruz, a cruz era o sinal de humilhação, o maior símbolo de derrota, de dor, de castigo que a humanidade e o Império Romano tinha construído. A cruz
era uma lembrança de extrema humilhação. A pior morte, para o pior bandido, para o pior criminoso era de cruz. Ser decapitado, ser enforcado, ser morto ao fio da espada eram sentenças normais. Até quem sabe dignas de uma batalha. Mas ser pendurado numa cruz era um ato de repúdio e de demonstração na sociedade. Olha, aqui está um criminoso, alguém vil, nojento, pelo qual não merece uma morte digna de ser enterrado. Vai ser pendurado e ser comido, exposto publicamente diante de todos. Olha só, eu afirmo que o nosso Jesus é maravilhoso, ou o nosso Deus é maravilhoso, ou Ele é maravilhoso, mesmo quando tudo dá errado, porque a cruz é um sinal disso. Hoje a cruz, o que ela representa para a gente, queridos? Salvação. A cruz virou o memorial da maior vitória de um cristão, de rejeição para aprovação, de humilhação para exaltação, de condenação para glorificação. Por quê? Porque o nosso Deus, que é maravilhoso, que faz maravilhas, vê no futuro, e Ele sabe do seu futuro e do meu. Por isso, irmão, acredite que mesmo quando tudo estiver dando errado, Ele é maravilhoso, e as obras que Ele faz são maravilhosas, e Ele merece ser glorificado para sempre. Outro exemplo é quando os apóstolos morreram, Estevão foi martirizado e tantos outros pereceram. Num primeiro momento, como compreender que uns homens santos passem por isso? Mas aquele exemplo de vida foi uma semente que morreu na terra e que germinou e cresceu e que viraram árvores frutíferas, e aqui estamos como fruto daquele grande exemplo. Ou seja, a obra de Deus continua sendo maravilhosa, porque tudo que Ele faz é e existe, vem dEle e Ele é maravilhoso. Pensar assim é viver em fé nele, quem é e sempre será maravilhoso para todo sempre. Se Deus em Jesus, o nosso grande modelo, foi e é maravilhoso, isso nos deixa uma lição nas entrelinhas. Ora, Ele é o nosso modelo maravilhoso, Ele é o nosso exemplo maravilhoso, o nome dEle é maravilhoso. E por que isso estaria no texto bíblico e por que Ele receberia esse nome? Porque Ele espera de nós que tenhamos no mínimo uma vida extraordinária também, porque eu e você somos cristãos. Em outra palavra, Deus espera de mim e de você, irmão e irmã, que possamos viver uma vida também com feitos extraordinários. Sabe por quê? Talvez você diga, mas pastor, eu sou tão falho, eu sou tão pequeno. Eu sei, irmão, eu também sou tudo isso, como você pensa. Só que eu aprendi uma coisa: eu tenho um Jesus que é maravilhoso, e você tem um Jesus que é maravilhoso. Você tem limites, mas Ele não tem limites. Você tem espaço, você tem espaço geográfico, quem sabe espaço intelectual, quem sabe espaço emocional, mas o seu Jesus, que é maravilhoso, não tem espaço algum para nada, nem para o diabo. Por isso Ele espera de nós uma vida extraordinária, porque tudo que Ele fez por nós é extraordinário. Vou tentar traduzir numa linguagem mais simples. Existe uma igreja chamada Igreja Batista Regular, uma denominação batista. Quem já ouviu falar dessa igreja? Né? Uma igreja muito forte nos Estados Unidos. No Brasil, eles também são bastante expressivos, mas muitas pessoas, muitos irmãos não conhecem de fato essa igreja. E Batista Regular, o que é regular no nosso idioma? O que é regular para você, querido? O que é regular para você? Mediano, não é? O português nos engana algumas vezes, em alguns momentos. Talvez regular para nós virou um sinal de mediano, porque tudo que temos como média, ou tudo que temos como regular, a gente sempre põe na média para baixo. Então o que é mediano, está na média, já não serve para nós. Mas
Olha só que interessante, no tênis, que é um esporte um pouco diferente, e nós não temos essa cultura de aprender sobre esse esporte, um atleta, para ele ter êxito, seja ele iniciante, seja ele médio, ou seja ele até profissional, ele tem que ter batidas regulares. Então regularidade, tanto no tênis quanto na vida atlética, não é um sinônimo de ser mediano, é um sinônimo de resiliência, ou seja, de persistência, de constância. Por exemplo, o maratonista ele tem que ser regular. Uma pessoa para correr 42 quilômetros, ele não vai correr 42 quilômetros apenas na prova que ele vai disputar. Ele tem que correr 42 quilômetros esporadicamente, ou seja, regularmente. Aí vem cá, correr 5 quilômetros cansa, correr 10 quilômetros cansa, 15 quilômetros, eu não sei se você já teve experiência. Irmãos, correr 22 quilômetros, 42 quilômetros, é uma distância quase que sobre-humana para a grande maioria das pessoas. Mas eu quero te dizer uma coisa, por meio de persistência, disciplina, boa alimentação e muita dedicação, você vai rompendo obstáculos. Você que nunca teve atividade física, começa a romper. E de repente você faz uma caminhadinha de 1 quilômetro, depois viram 2, depois viram 5. Esses dias eu estava correndo e a mãe da Jaque passou do meu lado, já tem um tempinho, ela falou: pastor, eu vou te acompanhar. E ela me acompanhou, e foi engraçado porque eu não esperava. E depois aí eu baguncei com a Jaque, brinquei muito com ela e falei: olha, a mamãe dando uma rasteira na filha. Por quê? Porque eu achei aquilo interessante. Uma disciplina, uma pessoa já de repente com 50 anos começa a se exercitar e de repente ele vê que ele tem condições, mas ele chega lá por quê? Porque ele é regular. Então eu queria ensinar esse termo de regular na perspectiva dessa resiliência, de perspectiva dessa uma vida digna. Você é um cristão, irmão, nós temos que ser cristãos aonde formos, porque temos um Deus maravilhoso. Temos exemplos maravilhosos, temos uma expressão dele agir que é maravilhoso. No mínimo ele espera de nós que sejamos cristãos regulares, ou seja, que trilhemos um caminho como pequeninos cristos aonde formos, porque muitas vezes nós vivemos como se ele não fosse maravilhoso, não esperamos como se ele fosse maravilhoso, não acreditamos como se ele fosse maravilhoso. Ou seja, a nossa declaração de fé é uma, mas os nossos atos são outros. Em outras palavras, se ele é maravilhoso, ele dá um exemplo maravilhoso, ele tem uma vida maravilhosa, ele tem uma morte espetacular e maravilhosa, tem uma ressurreição maravilhosa, está num corpo glorificado maravilhoso, ele te assiste de forma maravilhosamente, ele espera de nós, no mínimo, que sejamos cristãos regulares para a glória do nome dele. Amém, irmãos? Carreguemos esse nome, demos exemplo desse nome e o valorizemos, ou seja, que possamos ser cristãos saudáveis e quem sabe extraordinário. O governo dele é maravilhoso, ele nasce de uma forma maravilhosa, ele nos foi dado para ser maravilhoso, logo temos um exemplo bendito para nos apropriar dele. Olha que interessante isso, e eu queria agora, ao falar sobre isso, dizer para você, e concluir dizendo: meu querido irmão, nunca perca de vista essa verdade. Se Jesus antes de nascer, e antes de ser chamado Jesus, o seu nome, o nome desse menino já era maravilhoso, e ele nasce, e mostra a sua maravilha, e o mundo é dividido antes dele e depois dele, e ele ressuscita e continua vivo sendo maravilhoso, nunca perca de vista que o seu nome é maravilhoso. Josué 3,5 diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O seu Deus, o meu Deus, ele é especialista em maravilhas. O que ele faz nos céus?
maravilhas. O que Ele faz na terra, maravilhas. Como Ele governa de forma maravilhosa, e a igreja dele é maravilhosa, e os filhos dele são maravilhosos, porque tudo o que Ele faz hoje, mesmo que eu sinta ou não, é e sempre será maravilhoso. Amém, queridos? Não perca de vista, Jesus sempre foi e o sempre será para sempre maravilhoso. Conhecê-lo mais e mais, e conhecer esse nome, faz com que nós possamos invocá-lo de uma forma extraordinária. Eu quero agora orar com você, orar e dizer para você, ó querido, em nome de Jesus, se de tudo o que eu falar aqui, de tudo o que eu disse aqui, de tudo o que eu ensinei aqui, você simplesmente se lembrar, daqui para o resto da sua vida, que você segue alguém que é simplesmente um ser esplendidamente, maravilhosamente maravilhoso, eu estarei feliz. Se você viver na alegria ou nas horas que Ele operar, como se Ele for maravilhoso, eu estarei feliz. Se tudo der errado, e você continuar crendo nele, como Ele é um ser maravilhoso, que Ele tem um livro maravilhoso para te instruir, tem promessas maravilhosas, e mesmo quando tudo der errado, você ainda continuar dizendo, Ele é maravilhoso, porque Ele conhece o meu amanhã, e o agir dEle é maravilhoso, e o será para sempre, eu estarei feliz. Eu quero orar com você, para que essa verdade de Deus, ela entre, penetre no seu coração, no meu coração, e para que esse nome, que é o nome de Jesus, possa ser eternamente, que foi citado, profetizado, e que Ele é eternamente mencionado nos céus, e veio ser revelado pelo profeta Isaías, que Ele seja o nome da nossa oração, do nosso contentamento. Feche seus olhos agora, e eu queria orar com você em nome de Jesus. Eu quero pedir, comece a clamar a Ele, dizer para Ele, me ensina, Senhor, a realmente acreditar em tudo que o pastor falou, em tudo que a Tua palavra nos ensina. Me ajuda, Senhor, a extrair essa verdade, a Te ver como um ser que opera maravilhas, que é maravilhoso. Talvez você está precisando de ter uma experiência nova na sua vida, no seu ministério. Então peça para que Ele nessa noite revele esse ser maravilhoso para você. Que Ele se revele como esse ser glorificado maravilhosamente para você. Peça, Jesus, eu preciso te conhecer nessa perspectiva de um ser maravilhoso. A minha vida está talvez num caos, eu estou vivendo dilemas, eu não estou vendo no futuro, porque eu estou vendo apenas as circunstâncias. Me faz ver no futuro como Tu ages, como Tu operas, porque eu quero acreditar que Tu és o meu ser maravilhoso, o meu Deus maravilhoso, a pessoa maravilhosa que assiste à destra do Pai. Comece a chamar o maravilhoso para Ele reinar na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Assim como Jesus precisa ser o Salvador e o Senhor das nossas vidas, eu quero acreditar que Ele precisa ser o ser mais maravilhoso das nossas vidas. Peça para que esse nome que é dele seja revelado no seu coração, seja iluminado no seu coração e no seu homem interior. Querido Deus, eu entrego essa sua palavra ao teu povo, e eu quero te dizer, Senhor, mostra a tua glória sobre a nossa vida, mostra essa glória desse ser maravilhoso que opera maravilhas. Queremos te ver, Jesus, nessa pessoa que Tu foi, é e o será para sempre, um ser simplesmente maravilhoso. Queremos te ver como uma pessoa maravilhosa, queremos te sentir as Tuas maravilhas, mas mesmo quando não as sintamos, nós queremos acreditar e morrer nessa promessa, sabendo que Tu és maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Nós não seguimos a um Deus finito ou humano,
mas alguém que nasceu, cresceu, viveu entre nós, morreu e ressuscitou, e tudo que fez como alguém maravilhoso, tendo nome maravilhoso, sendo uma pessoa maravilhosa. Ó Jesus, ó maravilhoso das nossas almas, revela isso para nós. Ó Jesus, que aquele irmão que simplesmente te seguia como um band-aid, te clamando, te invocando, só na hora da dor, possa nessa noite ser liberto desse Jesus band-aid, desse Deus band-aid, desse ser que é invocado, clamado só quando há dor. Eu quero te ver como maravilhoso que tu és, e eu quero te pedir, revela para a tua igreja o ser maravilhoso que tu és, e faz de nós cristãos regulares, cristãos extraordinários, cristãos que honrem esse nome desse Deus que é maravilhoso. Em nome de Jesus, em teu nome maravilhoso, eu te peço, revela essa verdade nos nossos corações, amplia ela, porque nós queremos te exaltar, te engrandecer, te bendizer e descansar, porque tudo que tu faz é maravilhoso, é maravilhosamente extraordinário, e nós te adoramos nessa noite, em nome de Jesus, em nome do maravilhoso.